Oi, Everson. Espera aí que eu não estou te ouvindo. Instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Mas é justo. Agora está pegando. Everson. Eu não estou ouvindo, Everson. Não estou te ouvindo. Ainda não estou ouvindo. O seu está pegando, Rebeca? Motivo. Eu também não estou ouvindo ele. Você me ouve? Ah, então é o dele mesmo. Everson, é o seu. É o seu que não está pegando. Ele saiu para entrar de novo. Acho que ele está com algum problema no microfone dele. Estava dando microfonia agora, né? Eu acho que estou tentando entrar de dois aparelhos, um com a câmera e outro com o áudio, talvez. Mas acho que ele saiu. Espera mais um pouquinho, né? Vamos aguardar. Oi. Oi, oi, oi. Vamos ver se agora vai.
Estão me ouvindo? Agora Deu sim. certo? Deu Opa! certo. Às vezes trava tudo, eu tive que desligar, voltar, estava no Zoom, eu falei, mas por que está acontecendo? Não sei se era o som aqui meu, do celular, eu tirei até o fone, mas então tá vendo, né? Tá. Tudo bom, Rebeca? Boa tarde, tudo bem? Deve obedecer. Boa tarde. Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui de novo, né? Nesse tempo tão especial, né? Amanhã é Dia das Mães, então assim, eu acho que nada mais oportuno do que falar sobre honra, né? Pais, enfim, mães e pais estão incluídos nesse contexto maior, né? E que bom. Eu sempre digo assim, até a gente conversar um pouquinho antes aqui, né? O pessoal não entrou ainda, que esses momentos eles deveriam assim ser momentos para a gente poder falar num grande auditório, né? Assim, para milhares de pessoas, tamanha relevância do tema, não é verdade? Claro que a gente não diminui, e esse é o entendimento que a gente tem, né? Daqueles que sempre aderem, vamos dizer assim, a uma palestra como essa, um bate-papo, a ideia é essa, e que seja, mesmo que seja 50 minutos, uma hora, porque é tanta riqueza, né? E há tanta, vamos assim, deterioração da família de outro lado, que esses temas precisariam ser, vamos assim, colocados em horário nobre, né, da novela, tirar a novela, colocar essas pautas, sabe, assim. E aí, claro, eu sempre penso, aí tem um coração de pai, de pastor, essa aquela coisa de, puxa, isso precisa ser mais divulgado, né, a gente precisa ter outros canais, a gente precisa ser mais incisivo, panfletário nessa questão de ser mais, sabe, proclamador dessas verdades, né. É uma situação tão urgente, né, que nós somos aqui pais, mães, vocês são mães, então, assim, de entender o drama que a gente está vivendo de família, que acaba repercutindo no drama da igreja, né? E, por sua vez, é um drama social, civilizatório. Por quê? Porque a família foi desestruturada, né? E a honra aos pais é um contexto, assim, básico, é uma premissa. Então, primeiro, obrigado pela tua disponibilidade de estar conosco aqui, né? E por tudo que você tem feito, né, contribuído conosco, desde o devocional, que foi lindo, aquele devocional. Fiz aqui em casa o devocional, né, na época da pandemia, com as meninas, o nosso culto doméstico, foi muito interessante, assim. A minha filha faz medicina, a minha filha, a mais velha, né, e aí falei de você, ela olhou, pesquisou, falei, dá uma olhada, a doutora Rebeca, entra nas mídias. Então, assim, é uma pessoa que é uma referência, tal. E aí foi muito legal, assim, todo aquele tempo que a gente viveu em pandemia, né, falando sobre aquele momento, e o devocional acho que caiu como, assim, calhou muito, né? E o próprio devocional, né, a gente conversa isso internamente na DAPEF, precisa ser mais divulgado, mais ampliada a ação. Então, assim, sempre tem dois lados no coração, o lado da gratidão por aqueles que ouvem, ainda que seja um ou dois, a gente sempre fala isso na igreja, né? Ah, mas a igreja não está lotada. O que é estar lotada? 50 pessoas, 100 ou tem que ter 600 pessoas, né? Se tiver duas pessoas, uma, você tem que entregar, você tem que abençoar e compartilhar com ela o evangelho. Mas a gente sempre pensa assim, da relevância do tema como é importante, né? Então, obrigado. Eu que agradeço o convite, né, o privilégio, a honra de estar aqui novamente com vocês e também poder participar aí, né, desse momento de reflexão, né, um momento que eu acho que a gente pode crescer juntos, né? Verdade. Que bom. E a família tá tudo bem? As crianças, esposo, tudo bem? Tudo tranquilo? Sim, graças a Que Deus. bom. Deixei eles ali Que bom. descansando um pouco, Ah, para dar um tá. pouquinho de sossego aqui. Quantos anos eles têm mesmo que eu esqueci? O Esdrinha está com 4 e a Ana Débora está com 7. Ah, tá. É a turminha do barulho, assim, né? Bem naquela idadezinha, assim, né? 4 e 7, né? Demanda bastante atenção, né? Ainda casalzinho, assim, né? Então, O tem Esdrinha aquelas faz mais linhas, né? barulho. A Ana Débora já consegue Né? ser bem mocinha, assim. Agora o Esdras Filho ainda é muito agitado. É. É, A menina é mais levadinho, né? Faz parte da sim, composição que Deus estabeleceu para o menino, né? Mais testosterona, mais aquela coisa de vitalidade, de se joga para um lado e para o outro. Então, faz parte da vida. Deus fez assim, que bom, né? Que bom mesmo. é Deus abençoe. verdade. Que Amém, bom. obrigada. Tens falado com a doutora Inês ou não? Faz tempo que não falas com ela ou não? Tem tempo que eu não falo com ela, né? Eu acho que a vida dela ficou tão corrida depois que ela foi para Brasília, né? Verdade. Na verdade, eu nem sei se ela ainda está em Brasília. Tá lá, tá lá. Tá Ela lá. ainda? Ah, que ótimo. Então, eu quase não falo mais com ela, mas eu sei que é uma pessoa que, se eu precisar, eu posso contar, né? Graças a Deus por É isso. Estamos verdade. sempre lembrando em oração, né? E com muito carinho no coração também.
Que bom, que bom. A gente precisa muito, né? E eu estou me estendendo um pouquinho, porque eu vi que a Juliana entrou, saiu, o outro pessoal não entra, né? Mas, assim, nós precisamos muito desse momento, assim, até... A gente tem feito esse movimento interno, né, de pensar a Andapef. É fato que quando a doutora Inês se ausentou por conta de Brasília, a própria instituição, ela perdeu um pouco da sua força, do seu engajamento, porque, primeiro, o escritório estava localizado e posto, né, pertinho da casa dela, então ela cumpria um expediente no escritório, e isso faz toda a diferença, né? Você está ali, a Cláudia também estava lá, tinha a Cecília na época, então, assim, tinha todo um dinamismo, né, da associação que era movido muito pela doutora Inês. Então, a partir do momento que ela sai desse momento que ela está vendo a vida dela para viver outra jornada na vida dela, também isso acabou acarretando, vamos assim, numa certa desmobilização, até eu digo estrutural, assim. E aí, claro, eu estou hoje como presidente, nós sabemos como toda associação tem as suas dificuldades, né, que é inerente à associação, você mobilizar, engajar as pessoas, numa pauta que deveria ser, assim, nossa, deveria ser assim, algo de um compromisso imediato, né, das pessoas, não só em relação à nossa associação, óbvio, né, eu imagino e tenho certeza que tem várias associações que também promovam esse tipo de ação, né, com essa mesma identidade, mas eu digo em relação a nós, os movimentos, então, assim, a gente tem passado por esse momento de reformulação, de entender o tempo, né, mas não tirando o pé no sentido de promover momentos como esses aqui. Esse eu acho que é o 4º momento no ano, acho que é o 4º momento que a gente faz um bate-papo, todo mês a gente colocou isso, para trazer um tema sempre relevante, manter o pessoal, sabe, aquecido, conversando, nos próprios grupos Andapef, trazendo pessoas, porque a gente precisa muito do apoio das pessoas, precisa muito da participação também financeira dos apoiadores, né, porque mesmo que a gente tenha diminuído despesas com a entrega do escritório, mas a gente ainda tem despesas correntes, né? Então, a gente ficou 2 anos por conta da pandemia, um pouco isolado. Ano passado a gente fez o nosso congresso lá em São Paulo, né? E você participou, né, de forma remota, foi uma bênção. Então, assim, mas nós tivemos, foi muito lindo, assim, o congresso, de novo, aquele mesmo sentimento, né? Nós tínhamos muito poucas pessoas presentes, assim, no seminário, no congresso. Mas foi de uma riqueza, cada ministração, cada palavra, foi, assim, lindo. E, de novo, né, um material tão importante, sempre tem no meu coração, assim, né? Um material tão rico, que deveria e poderia ser compartilhado com tantas milhares de pessoas no Brasil. Então, a gente está tentando encontrar, e aí eu compartilho contigo para orar e para nos ajudar em estratégias, enfim, conselhos. A gente está tentando encontrar esses caminhos, né, de divulgação, assentando também as nossas ações estratégicas. E aí, claro, como eu falei, a doutora Inês, ela tem essa capacidade de mobilizar muita gente, né, pela história dela, enfim, por tudo. E eu também estou longe, estou em Santa Catarina, então tem toda essa questão da distância também, né? Mas é um tempo que a gente não vai parar, a gente vê como a família tem sido agredida, princípios têm sido descaracterizados, então, assim, é um momento como esse, de falar de honra, falar de valores, de princípios, então, nós vamos seguir em frente, né? Mas é um motivo de oração, tá? E também de análise, até você que é parceira da Andapef, de pensar junto conosco, né? O que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer nesse momento, né? Isso mesmo. A gente não pode desistir, eu acho, né? Não podemos parar, nos sentir paralisados, né? Porque é isso que o inimigo quer, né? É isso que o inimigo quer, nos desmotivar, achar que talvez o pouco que achamos que temos feito ou alcançado não esteja sendo o suficiente, sendo que isso tem transformado vidas de pessoas, de famílias, né? Então, por mínimo que seja aos nossos olhos, nós sabemos que aos olhos de Deus não, né? Tudo é É assim, verdade. proposital e de um valor imensurável, né? Do ponto de vista espiritual, né? Então, acho que a gente tem que continuar lutando mesmo e firmes aí nas promessas do Senhor, né? Amém, Firmes, amém. com foco mesmo, né, em Cristo e no reino, né? Sabendo que é uma batalha e que nós não podemos nos acovardar, né? Amém, é verdade. E assim, a Cláudia também tá, Cláudia, nós estamos batendo papo aí, pode abrir o microfone, compartilhar, acho que a gente está conversando um pouquinho já sobre isso, né, mas
a gente percebe como alguns assuntos, inclusive dentro do meio da igreja, agora eu posso falar até como pastor aqui da igreja, no Sul, né? A gente tem muito contato aqui no Sul do Brasil, também em São Paulo, enfim, mas como que tem dois movimentos, assim, tem um movimento que ficou muito tempo, eu digo muito tempo aí, talvez nos últimos 20 anos, né? Essa questão da família, de olhar para dentro de casa, ela ficou muito restrita a alguns ministérios, né? Ministérios clássicos dentro das nossas igrejas, né? O ministério infantil sempre com aquela visão, né? É um ministério talvez de menor importância, as criancinhas, né? Só cuidar delas lá, tal, né? Que ficava aquele negócio assim, vamos entretendo elas aqui, né? E quando a gente viu e acordou, a situação já estava posta. Esses meninos que 20 anos atrás eram meninos, hoje são homens e mulheres formados já, têm a sua convicção de vida, sua cosmovisão, toda ela já formatada. Aí vem um movimento que eu vejo de graça de Deus, né, do derramar do Espírito nesses dias, é de reacendendo nessa chama no coração da igreja, passando pelo arrependimento, né, porque a gente precisa fazer esse meia-culpa e entender o que a igreja deixou de fazer nesses últimos anos, e se preocupou muito com a expansão e a proclamação do evangelho, e isso é importante, mas desconsiderou a proclamação do evangelho através do discipulado das famílias, que é a base, né? A gente ir e pregar e ensinar, né? E a versão da King James fala sobre instruir, né? Eu acho muito bonita essa versão da King James, fala educar as gerações, né? Ide, vocês vão pregando o evangelho e eduquem. Então, a educação, a instrução, ela é base do chamado da grande comissão. Isso ficou, vamos assim, quebrado. Então, assim, eu vi ao longo dos últimos anos. E agora a gente está tentando e falando com os pastores, conversando, por exemplo, um evento como esse, a gente conversa, manda, gente, por favor, a gente quase suplica, ouve, ouçam o que está acontecendo, sabe? Peguem uma instrução importante de alguém que tem credibilidade, princípios e valores, mas eu digo que nós participamos de 3 igrejas diferentes aqui, né, de 3 estados, mas não sei como que é na sua igreja, a igreja lá da Cláudia, enfim, mas como isso ainda me parece, em alguma circunstância, algo assim ainda pouco mobilizado como deveria. Não estou dizendo que não é, né? Até porque tem particularidades. Mas eu digo assim, deveria ser assim o canhão 200% da igreja, né? Focado no discipulado, na instrução da nova geração, sabe? Para a gente não perder, ter esse gap, né? Daqui a pouco levanta-se uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem os seus feitos, e aí vem todo aquele caos que a gente sabe, né? Então, compartilho também do meu coração, porque é muito do tema, né, seu, de honrar os pais, está dentro desse contexto, né, de família, de educação, não é isso? Exatamente, exatamente. Eu acho que muitas pessoas ainda não acordaram, eu acho, né, para essa relevância, né, de nós termos uma vida coerente como pais, como educadores, como cristãos, e como isso impacta, né, na vida de quem está nos seguindo, né, quem está se espelhando em nós. E a seriedade mesmo, né? Eu vejo assim, eu brinco, falo que ou eu levo a vida a sério demais, as pessoas não conseguem perceber a seriedade da vida, né? E eu vejo que o apóstolo Paulo está sempre falando isso nas cartas dele, né? Ele fala, vamos remir o tempo, porque os dias são maus, né? Então, assim, o meu relógio parece que ele tá sempre ali na contramão, né? Tipo assim, Jesus está voltando, o que que nós estamos fazendo, como que nós temos nos dedicado ao reino de Deus. É, parece que as pessoas estão aí, né? Nesse engodo do entretenimento, né? Uma coisa que eu nunca esqueço de um dos pastores daqui da igreja é de dizer que esse mundo está aqui para nos iludir, para nos entreter, né? É justamente para a gente perder o foco do nosso mundo real, né? E a gente tem caído nisso, inclusive a igreja, infelizmente, né? Porque tem se mirado no entretenimento, não está firme muitas vezes naquilo que é base, naquilo que é necessário mesmo, né? Que é convicção, né? O mundo ele oferece sensações, né? A gente muitas vezes quer sensações, mas nossa vida espiritual não está baseada em sensações, ela está baseada em convicções, né? Então a gente precisa ter esse foco e lutar, né, contra essa maré, como você mesmo disse, né? É como se a gente estivesse
remando mesmo contra a maré. Realmente não é fácil. As próprias pessoas cristãs às vezes não conseguem entender, não conseguem compreender, e é por isso que a gente tem tantos cristãos irrelevantes hoje em dia, né? Infelizmente, e isso até entristece a gente, né? Quando às vezes a gente vê irmãos assim, infelizmente irrelevantes, né? Não estamos aqui para julgar, mas Jesus mesmo diz que pelos frutos você conhece a árvore, né? Então são pessoas vazias, são pessoas que infelizmente não estão fazendo diferença na sociedade, até mesmo dentro de casa, justamente por isso, porque estão loucas por dentro, né? E somente o Senhor pode nos preencher, né? A palavra nos fala de Verdade. nos encher do Espírito, é nesse contexto que vem, né, o apóstolo Paulo falando sobre honrar os pais, sobre obediência na família, e a gente tem percebido isso, né, que as pessoas não estão se enchendo do Espírito, não estão se preocupando com esse discipulado das nações, né, que parte de dentro de casa, da sua igreja local, às vezes quer impactar lá do outro lado do mundo, mas aqui no seu terreno, né, não está conseguindo fazer a diferença, e eu falo isso muito olhando para dentro de mim mesmo, né, da minha família mesmo, né, então eu oro, eu rogo a Deus para que a nossa família seja uma família que glorifique a Deus, né, assim, que o nome de Deus, ele nunca seja difamado através da nossa família, pelo contrário, que seja exaltado, né? Isso não é fácil, né? O preço disso, o custo disso, né? O custo do discipulado na Bíblia a gente vê que não é baixo, né? Custa a nossa própria vida, né? É verdade. O Rebeca, nós já começamos, né? Porque já estamos falando da Sim, Silvia. sim. Seja bem-vinda, Silvia. Mas eu quero só introduzir, né? A Silvia que não sei se conhece a doutora Rebeca, né? É uma pequena apresentação. A Rebeca, né? Nossa convidada, parceira, apoiadora da Andapef há alguns anos. É médica, pediatra, né? Rebeca, é isso? Me É ajude, isso. me corrija, né? É isso. Aí de Tocantins, né? Tocantins, né? Eu moro Tocantins. em Tocantins já tem 11 anos, mas eu sou goiana, goianiense, né? Ah, Nasci em Goiânia, né? Goiânia, Isso. Goiás, vim para cá depois que eu me casei. Maravilha. Esposa, mãe, 2 filhos, então já parabéns, né, para as mamães aqui todas do grupo, né? Então, assim, Rebeca, já eu sei que tem os horários ali também, né? Nós temos o horário, vai ser um pouquinho mais curto hoje, mas como fica gravado, isso é importante, a gente sempre Uhum. divulga depois para os vídeos, para os canais nossos, enfim, né? Então, fique à vontade, tá? É a ideia sempre, o pessoal que está aqui, né? A Silvia e eventualmente quem entrar, sempre um bate-papo, mas tu tens aí o comando, tá? Sem maiores demoras. Eu queria só fazer uma oração antes da gente Amém. literalmente começar para deixar registrado, sempre é importante, né? Isso não é religioso, mas é a nossa vida, depende de Deus, né? Então vamos orar? Senhor, Vamos. obrigado. Nós oramos agradecendo por todo esse compartilhar tão rico. Sabemos que no Senhor a nossa obra não é em vão, porque essa obra é tua em primeiro lugar, não é nossa, produzida por nós. Então, essa tarde foi separada, Deus, pela tua serva também, que, ó Deus, se dispôs a nos abençoar, para que o ensino da tua palavra possa, Deus, querido, transformar corações, gerar, ó Deus, transformação de caráter dentro da família. Então, abençoa a Rebeca, abençoa cada um daqueles que estão aqui, aqueles que vão assistir depois, ó Deus, esse vídeo também. No nome de Jesus. Amém. 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 Então, quero novamente agradecer, né, o convite, o privilégio de estar aqui falando novamente com a Andapef, e eu gostaria, assim, de deixar registrado mesmo como, de fato, eu acho que as agendas são difíceis mesmo, né, eu sei que muitas pessoas que não estão aqui agora, que talvez depois vão acompanhar essa gravação, gostariam de estar ao vivo, mas não conseguiram, né, eu particularmente tenho uma dificuldade nesse horário, né, no sábado à tarde. Os outros, inclusive, eu vou até pedir os links, né, das gravações nos anteriores a este, não pude participar ao vivo, mas eu sempre recebo, guardo os links, né, porque eu sei que são preciosos, e quando a gente tem ali um momento que pode reservar e dedicar a esse estudo, né, a gente é muito abençoado, né?
E eu até demorei, né, Cláudia, para poder dar a resposta, porque eu tinha que verificar a agenda do meu marido, porque como tem os filhos pequenos, se não tem alguém ali com eles, fica um pouco complicado para eu dar conta de falar e ao mesmo tempo gerenciar as crianças. E graças a Deus hoje meu marido está em casa, né? Ele trabalha viajando muito com o ministério dele, com os adolescentes do Brasil, na Igreja Presbiteriana, né? Ele é o secretário nacional dos adolescentes. Então, nem sempre a gente consegue conciliar muitas coisas, né? Quando ele não está. E graças a Deus hoje ele está conosco, né? Hoje a gente também tem programação com a liderança dos grupos de discipulado na igreja, logo mais às 16, então eu fiquei preocupada com o tempo, que seria um pouco mais apertado, mas aí quando eu fiquei sabendo que o Everson também tinha outro compromisso às 16, eu fiquei mais tranquila, né? Eu falei, Cláudia, então a gente fecha até umas 15h50, 15h55, se for possível, né? Eu acho que a gente conversa, assim, mais como uma abertura de reflexão, porque isso depois é um contínuo, né? E é por isso que a gente tem um grupo também, a gente pode também postar ali novas falas, novas ideias, né? Novos motivos para que a gente continue esse momento de reflexão depois, né? Então, assim, é esse privilégio de poder estar com vocês e principalmente poder compartilhar a palavra do Senhor, né? Eu fiz um compromisso comigo mesma que eu não abriria mão de aceitar convites que fossem para compartilhar a palavra do Senhor, o reino de Deus, né? Então, por mais difícil que seja pessoalmente, né, com outros afazeres aí, talvez mais urgentes, né? Eu creio que esse é o mais importante que a gente tem na agenda, né? E é priorizar o reino de Deus. Então, eu peço sempre a Deus que Ele me ajude a aceitar esses convites e fazer a diferença no reino, né? Conforme as oportunidades que o Senhor me dá. Esse tema de honrar os pais, como o Everson falou no início, ele tem muito a ver com o dia de amanhã, né, que é comemorado, acaba aqui pela semana toda, e o Dia das Mães, tão dito, né, tão lembrado, às vezes até mais do que o Dia dos Pais, e eu vejo que o maior presente para uma mãe e para um pai também, né, é ter a honra, a obediência de seus filhos, né, eu acho que hoje eu compreendo isso muito melhor, né? Eu entendo até muito melhor a minha relação com Deus, Deus como nosso Pai, né? Depois de ter me tornado mãe, no sentido de pai, né? Assim, no sentido de uma geração vinda de nós, né? Então, é muito bom a gente poder entender melhor o nosso relacionamento com Deus e tentar espelhar esse relacionamento também nos nossos filhos, né? Como filhos do Senhor, inclusive, né? E que são herança do Senhor para nós, né? Então, aquilo que nós mesmos não podemos gerar, somente o Senhor pode, né? Então, eu vejo isso muito claramente agora, eu entendo muito melhor, né? Até como também meus pais nos criaram, né? E como que eles tinham certas atitudes ou palavras que às vezes não fazia tanto sentido quando a gente era apenas filho. Hoje a gente sendo pais também, isso se torna um pouco mais esclarecido, né? Então eu entendo isso hoje, né? Eu já tinha ouvido minha mãe falar isso, por exemplo, né? E talvez não fizesse tanto sentido quanto hoje, né? Não, realmente o melhor presente que vocês como filhos podem me dar a obediência, a honra, como está escrito na palavra, né? Então, acho que o tema veio em um ótimo momento. E um texto que é bem básico da Escritura, né, o texto de Efésios 6, de 1 a 3, né, em que o apóstolo Paulo está falando sobre o lar cristãos, né, a relação de filhos e pais. Ele então fala: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, né? Então, o apóstolo Paulo aí relembrando o quinto mandamento, né? Que está lá descrito em Êxodo 20:12.
E nesse contexto que ele traz de vida espiritual, né? Como que você pode ter uma vida cheia do Espírito na prática do seu dia a dia? Mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando aí, né? No livro de Efésios, no capítulo 5, aí a partir do versículo 22, né? Em que ele começa a falar da relação dos cônjuges, né? E depois ele se estende para a relação de pais e filhos, e depois também de senhores e servos, né? Ou patrões, digamos assim, que seria hoje em dia, né? E ele fecha, então, esse livro com a questão da batalha espiritual, da armadura de Deus, né? Lembrando a gente que tudo isso é uma batalha espiritual, né? Eu gosto do pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor bem renomado da nossa igreja, um grande pregador, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele fala sempre que a vida cristã, ela não é uma colônia de férias, ela é uma batalha, né, que a gente deve lembrar disso todos os dias da nossa vida. Eu, inclusive, me preparando para esse momento de bate-papo, ouvi uma sala de prosa, né, do pastor Hernandes Dias Lopes com o pastor Jeremias, da Oitava Igreja, né? Depois eu posso postar esses dois links lá no grupo da Andapef, tá bom? A sala de prosa do pastor, dos dois pastores, agora que eu citei, e também um texto, um sermão expositivo do pastor Augusto Nicodemos, que eu também gosto muito, né? De ouvir seus sermões e principalmente, né, dessa forma expositiva, né, com temas que ele sempre pega um livro e destrincha o livro, né, da Bíblia, e nesse livro de Efésios, né, o sermão dele desses 3 versículos, também eu posso compartilhar lá. Foi muito bom poder ouvir os irmãos em Cristo e aprender com eles, né? E até uma experiência que o pastor Hernandes conta, que ele, já terminando o seminário, iniciou um namoro com uma moça muito maravilhosa, mas o pai dele se colocou contrário àquele namoro naquele momento, ele tinha suas razões, e ele até tentou, né, conversar com seu pai e contra-argumentar, né, só que o seu pai simplesmente chorou com aquela atitude dele, né? Então ele foi e percebeu que ele estava desonrando o seu pai. E ele foi e falou assim: pai, eu, independentemente dos meus sentimentos por essa moça, eu termino o namoro agora, né? Porque eu quero honrar o Senhor, é um princípio bíblico, né? E depois o pai dele veio até falecer e essa moça perguntou: poxa, agora seu pai já faleceu, o que te impede de namorar comigo, né? E aí ele foi e falou: olha, meu pai faleceu, mas o princípio permanece, né? Eu vou continuar honrando, mesmo que ele não esteja mais entre nós. Então, isso, assim, é muito impactante, né? Qual pessoa, talvez, né? Até mesmo cristã, que a gente veria hoje tendo uma atitude dessas, né? Então, realmente confiar no Senhor, né? De que Ele proveria o relacionamento que estivesse de acordo com a aceitação da família, né? E então, naquela mesma semana que ele deu essa resposta a esta jovem, por mais maravilhosa que ela fosse, mas que tinha esses motivos familiares que impediam, né? Seu relacionamento, ele conheceu então então hoje, né, esposa, e começou o relacionamento com ela, enfim, deu tudo certo e era quem o Senhor realmente tinha preparado para ele, né? Então é um exemplo e tanto aí para a gente, né? E o que a gente precisa entender, né, dentro desse tema é que honrar é mais que obedecer, né? É claro que honrar parte do obedecer, né? Mas vai além disso, né? É você respeitar, é você considerar, é você atribuir dignidade e até mesmo sustento, né? Na sua velhice, né? Quem vai te sustentar muitas vezes você realmente seus filhos, né? Então nós filhos temos esse compromisso com os nossos pais. Eles cuidaram de nós, nos formaram, né? E no momento oportuno, nós também poderemos retribuir como gratidão esse cuidado a eles. Então, além de
tudo, a gente se submeter, né? Então, dentro daquele contexto mesmo aqui do próprio texto de Efésios, né? A gente vê, né, no versículo 21 do capítulo anterior, né, do capítulo 5, falando sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, né? Então, a gente está sujeito um ao outro, e isso dentro da sujeição a Cristo, né? Ou seja, estamos debaixo de uma submissão maior, que é a submissão ao nosso Senhor. E nós precisamos lembrar justamente disso, né? Desse princípio de autoridade, que a autoridade dos pais, ela é uma autoridade que não veio do nada, né? É uma autoridade que veio instituída pelo próprio Deus, né? Então, nós nos submetemos aos nossos pais, os nossos pais se submetem ao Senhor. Então, na verdade, todos nós estamos submissos ao Senhor. Caso os nossos pais não se submetam ao Senhor em algum momento, alguma instrução venha contrariamente a uma instrução maior, que é a instrução da autoridade do Senhor, então, nesse momento, sim, nós podemos estar desobrigados de seguir a essa instrução, porque ela não vem ao encontro da instrução divina, né? Mas, tirando isso, nós precisamos estar sempre em acordo a essa sujeição. E as razões, né, o próprio texto nos mostra que são incontestáveis, né? O próprio Senhor está dizendo que isso é justo pela experiência dos pais, pela gratidão que nós devemos ter a eles, né, por toda a criação deles conosco, porque é um mandamento, né? Êxodo deixa isso muito claro, está lá nas tábuas da lei, né? Então, é justamente o mandamento que divide, né, digamos, as tábuas, aquelas que são direcionadas ao próprio Senhor, os 4 primeiros mandamentos, e aquelas direcionadas ao próximo, que já são os 6 demais mandamentos. Então, o primeiro mandamento relacionado, né, ao próximo é justamente esse, né? Tão importante, tão grande a sua importância, né? E também porque há uma promessa, né, relacionada a ele, né, que não só que nos vá bem, toda a vida nos vá bem, mas também da questão da longevidade, né? Então, quando nós honramos os nossos pais, o Senhor tem esse prazer de nos dar essa longevidade, né? Então, esse princípio da autoridade, infelizmente, ele tem sido quebrado na nossa sociedade atual pelo fato de que, em muitos momentos, anteriormente à nossa geração, nós tivemos o outro extremo, né, desse lado, o extremo do autoritarismo, né? Então, as pessoas quiseram se rebelar contra qualquer tipo de autoridade, né? Então, infelizmente, hoje em dia, não é só a autoridade dos pais que está em xeque, mas também dos professores, dos pastores, líderes espirituais, líderes em qualquer esfera, né? Infelizmente, nós temos visto isso, né? A gente tem visto uma geração assim, muito desobediente, muito avessa ao princípio da autoridade, né? E então nós precisamos, como cristãos, obedecer a palavra, né? E então exigir a obediência dos nossos filhos, né? O livro de Provérbios nos traz muito sobre isso também, né? A gente tem compartilhado aqui na igreja, nos nossos pequenos grupos, esse ano, estudos sobre a família, né? A família, família assim, moderna, não tão moderna, né? Porque a gente vê a problemática da família moderna e nós ajustamos o foco de acordo com a Bíblia, né? E então a gente vê muitos textos de Provérbios, principalmente, né? E nós vemos muito sobre essa instrução que é dada ali, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, né? E eu posso até compartilhar um pouco da minha experiência própria em relação a isso, né? Eu vejo que o Senhor teve que ir me moldando, né, como mãe, né, ao longo dos meus anos aí da maternidade, né? Eu, no começo, achava que talvez não precisasse ser tão firme ou tão rígida em alguns momentos, né?
com minha primeira filha, no caso, depois já veio meu segundo filho, né? Quando eu engravidei, e quando nós engravidamos, né, do nosso segundo filho, a minha primeira filha mudou muito o comportamento, assim, ela tinha uns 2 aninhos e meio ali, ficou muito enciumada, né, e regrediu um pouco no comportamento, ela mudou, assim, né, e aí coincidiu com aquela fase ali da criança dos 2 aos 3 anos da birra, né, vocês que são pais aí junto comigo, vocês sabem, né, e então eu sofri muito naquele momento, assim, que eu não sabia muito como lidar, né, e eu tentava, assim, às vezes contornar de outras formas, acabava cedendo, e eu sei que quando o meu filho nasceu, nosso segundo filho, né, nasceu, aí a minha filha estava nessa fase, e eu não sabia muito lidar com a situação, com o outro pequeno ali, né, dependendo 100%, aleitamento exclusivo, etc., e o meu marido viajando, e eu precisando, né, de lidar com os dois, e parece que eu não conseguia. Então, eu fui vendo que a minha filha estava, assim, tipo, precisando de algumas correções, né? Que não estava sendo, que eu não estava sendo é, tão incisiva nelas, não estava sendo suficiente, né, a minha educação. Então, foi quando eu acho que Deus fez cair a ficha em mim, assim, poxa, sua filha tem 3 anos e você não tem domínio sobre ela. Como vai ser no futuro, né, quando ela estiver maior? Então, acho que Deus fez cair essa ficha em mim naquele momento ali. Então, a partir dali, eu fiz esse compromisso. Senhor, eu vou ser mais incisiva na minha educação, eu preciso ter, né, lutar por esse princípio da autoridade, né? Eu preciso lutar pela obediência dos meus filhos, né? E também para cobrar isso também deles, né? De certa forma, não é a criança você falar uma coisa, a criança não fazer e você fazer de conta que está tudo bem, não, né? E então, a partir daí, passei a ser mais diligente nisso e orar sobre isso, né? Então, se eu lembro que eu tinha uma agenda de oração que tem guardada ali, e por um ano eu orei pela obediência da minha filha, né? Mais especificamente dela, porque meu segundo filho ainda estava bebezinho, né? Recém-nascido. E então o Senhor honrou, né? Hoje ela, graças a Deus, é uma menina muito obediente, assim, algo que chama a atenção até das pessoas, né? Que às vezes eu até me assusto, né? Eu falo, nossa, como graças a Deus ela é uma filha obediente hoje, né? Então eu louvo a Deus por isso. Aí eu vejo que eu preciso fazer um novo caderno de oração pelo meu segundo filho agora. Então, eu vou fazer mais um ano de oração aí, agora direcionado ao pequeno, né? São temperamentos diferentes, personalidades diferentes, ele me dá um pouco mais de trabalho até, né? Mas você vê como que eu sofri mais com a minha primeira filha, porque era algo que eu não tinha aprendido ainda a lidar e não conseguia colocar em prática, de fato, as escrituras, né? E hoje eu consigo compreender isso melhor até mesmo na prática. Não acho que eu sirva assim de exemplo para, digamos assim, para falar assim, que as crianças sejam como os meus filhos, que as mães sejam como eu, mas o que eu gostaria de compartilhar é essa luta diária, sabe? Da gente estar realmente buscando ao Senhor e que Ele esteja à frente, né? E de que a gente não desanime, tipo, eu não dou conta mesmo e entregue os pontos. Não, pelo contrário, que a gente seja comprometido com essa questão, né? Como família, tanto como filhos, porque todos somos filhos, né? Como também como pais, né? E às vezes até aqueles que não são pais de filhos que foram gerados de si mesmos, né? Ou que foram até mesmo adotados, mas que são pais na fé de outras pessoas, né? Que têm seus filhos espirituais. Então, nós precisamos lutar por todos eles. Então, corrigir, né? A Bíblia fala até da vara, da correção, né? Que você usa a vara e está livrando seu filho do inferno. Nossa, a primeira vez que eu li aquele versículo ali,
aquilo foi chocante para mim, né? E hoje eu vejo isso, como que isso de fato é verdade, né? É diferente de violentar, obviamente, né? É, hoje em dia nós temos crianças assim muito terceirizadas, né? Além dos pais, tem babá, tem TV, tem avós. Então, assim, muitas pessoas às vezes para mandar, às vezes gera até uma certa confusão na cabecinha delas, né? A gente pode, a gente precisa, né? É, aprender a lidar com isso, né? E saber que os pais é quem tem que ter essa rédea, né? Se eles precisam do auxílio de alguém no cuidado, eu mesmo preciso, né? Eu não dou conta de ficar 100% do tempo com os meus filhos, infelizmente, como eu gostaria às vezes até, né? Mas as pessoas que me ajudam no cuidado deles, elas sabem que elas estão debaixo da minha autoridade, porque a autoridade maior é minha e do meu marido com eles, e não de outras pessoas, né? E até um dia foi engraçado que a nossa funcionária falando com as crianças que elas não podiam fazer alguma coisa lá. E aí elas falaram, mas por que a gente não pode? Aí ela falou, porque a mamãe falou que não pode. Aí a minha filha, eu não lembro se é minha filha ou meu filho, falou assim, mas você obedece a minha mamãe? Por que você obedece a minha mamãe? Tipo assim, querendo saber por quê que ela obedecia a mamãe. Aí ela falou, não, porque se eu não obedecer a mamãe, ela me dá as contas, eu vou embora. Opa, acho que caiu, né, Cláudia? Caiu. Deixa eu tentar falar com ela aqui. Deve estar entrando, né? Porque se caiu, ela percebeu lá imediatamente, É, deve estar entrando de volta. Ó, voltou. voltou. Opa, voltou. Ô, Rebeca, deixa eu fazer uma perguntinha, né? Até pelo tempo nosso, acho que é importante deixar registrado aqui, e aí eu queria ver contigo o que isso tem de relação direta, né? Ou não. Por exemplo, você é uma pediatra, enfim, trabalha com crianças e trabalha com doenças, né, próprias do universo infantil. E, claro, você não é uma psicóloga infantil, mas você é uma médica, né? E trabalha com as crianças. Eu tenho estudado e compartilhado e visto aqui na escola, nós temos uma escola aqui na Educação do Princípio Cristão há 10 anos, então a gente está nesse universo educacional, esse universo da família de maneira diária, literalmente há 10 anos. E a gente percebeu também que existe um crescimento muito, mas muito assim, perigoso, eu diria em alguns níveis assim, extremamente trágico em relação ao adoecimento das crianças, seja por uma questão de obesidade, problemas de transtorno de ansiedade, problemas decorrentes da questão da exposição digital, problemas da própria desestruturação da família, que me parece que está ligado àquilo que você falou, e eu queria a tua impressão dessa como cristã, como mãe, como médica, se isso tem uma relação, porque a relação da honra está ligada ao reconhecimento da autoridade, não é verdade? Que, por sua vez, precisa ser posicionada, como você falou aí. O pai e a mãe precisam entender o princípio da honra a partir do pressuposto da autoridade, como você falou, de não se furtar a correção, de pagar o preço do discipulado, de corrigir 1, 2, 3 vezes. Então, assim, qual é a relação que você pode fazer da tua experiência profissional, do consultório, da tua vida, da tua família, com esse crescimento, vamos dizer assim, dessa perspectiva dos meninos e meninas, né, que chegam naquela fase do transtorno opositor, então eles, se não são trabalhado isso no caráter deles, eles se tornam reizinhos dentro de casa, e aí eles comem da maneira como querem comer, só estou pegando uma faceta, eles fazem o que querem fazer, eles dormem na hora que querem dormir, não existe autoridade, não existe honra, existe o adoecimento dessas crianças. Então, assim, qual a relação que você pode trazer, mesmo que eu acho que isso demandaria, uma palestra para 1 hora, né? Mas agora, nesses minutos, o que você poderia dizer? Sim, Emerson, e até tem a ver com o que eu iria concluir, que fala assim, qual o produto, né, de uma pessoa que obedece os pais, ou de pais que exigem essa obediência de seus filhos, e qual é o produto de pessoas que não obedecem, ou até mesmo que não exigem essa obediência, e tá aí a nossa sociedade, né? Um produto de pessoas que desconsideram a autoridade, um produto de pessoas que, infelizmente, não querem saber sobre esses princípios e valores, né? Ou às vezes até querem, mas não conseguem colocar isso em prática. Por quê? Porque se existe
exige tempo, exige energia da gente. Gente, é muito mais fácil eu fingir que, meu filho me desobedeceu, eu vou fingir que não aconteceu nada e seguir meu caminho. É mais rápido, é mais prático, mas não é certo. Daqui a pouco ele vai fazer algo pior, daqui a pouco ele vai fazer algo muito pior ainda, e eu vou perder totalmente o controle da situação. Então, como médica, como mãe, como cristã, eu vejo muito isso no dia a dia. A maioria dos transtornos de comportamento hoje em dia, nas crianças, até mesmo nos adolescentes, eles são decorrentes a isso, porque são frutos de famílias que não querem se dedicar. Infelizmente, a gente é preparado para ser profissionais, a gente é preparado para lidar com várias esferas dessa vida e, infelizmente, não estamos mais sendo preparados para sermos pais, para sermos mães, para sermos donos de casa, para sermos cônjuges, né? Então, tudo isso é muito complicado, a gente não tem essa dedicação mais assim, né? Então, você acaba terceirizando o seu filho e a gente vê que isso é muito normalmente aceito pela cultura. Eu fico vendo, por exemplo, meu filho tem deficiência auditiva à direita, e aí ele usa aparelho à direita, faz fonoterapia, né? Toda semana a gente vai na fono com ele 2 vezes, e assim, é um reboliço na minha vida para dar conta de com ele. Só que eu fico vendo, fico morrendo de dó lá. A maioria das crianças chega lá para a fono, para as outras terapeutas, que tem no local vários terapeutas, né? As crianças chegam com um acompanhante, assim, uma babá, ou alguém da escola, vai direto da escola para lá, ou chega, tipo, com um motorista, e assim, aí você vê nitidamente que a família não está envolvida naquele tratamento, né? Então, eu fico vendo, por exemplo, minha filha, hoje com 7 anos, ela lê super bem, muito bem interagida, né? Já faz aula de música, esportes, faz assim, tão estimulada, né? Crianças da mesma idade dela que poderiam estar da mesma forma, mas que infelizmente às vezes não conseguem nem juntar as letras ainda, né? Porque às vezes não tem é, essa dedicação, assim, é claro que não é só isso, né, mas isso tem muito a ver também, esse envolvimento, e nós como igreja, nós devemos, igreja que eu digo é a Igreja Universal de Cristo, né, como corpo de Cristo, nós devemos nos basear nas escrituras, não na cultura, né, e a gente precisa, então, focar nisso, sabendo que tudo tem sua consequência, né? Então, se eu me omito, né, como mãe, como pai, isso vai ter uma consequência na formação do meu filho, no futuro de quem ele será, e das próximas gerações, porque o que ele recebe é o que ele vai passar, infelizmente, se não for a misericórdia, a graça de Deus para, né, intervir nesse processo, mas é o que nós temos visto, né, são gerações que estão simplesmente aí passando adiante o que não receberam, né, infelizmente é o que nós temos visto, né, então sei que é um tema muito complexo, muito, assim, né, grande para a gente poder conseguir resumir em pouco tempo, mas é só um pouquinho da reflexão do que eu consegui trazer assim de uma forma mais enxuta aqui para a gente, né? E gostaria de saber se mais alguém também quer compartilhar algo, ou também temos aí uns minutinhos ainda, se quiserem, né? Que a gente pode também responder perguntas, se não der tempo aqui também, em outro momento, enfim, eu estou tranquila. Como eu falei que tem a programação às 16 na igreja, mas eu já tinha avisado o pastor que eu tinha assumido esse compromisso previamente, ele falou que não tinha problema, né? Então, se eu chegar uns minutinhos atrás, eu moro praticamente em frente, a igreja é só atravessar a rua, né? A igreja é quase o quintal da nossa casa, graças a Deus. Ah, tem Então, essa vantagem, então, né? é uma Essa grande vantagem. vantagem. Aí fiquem tranquilos, É, eu estou à disposição. que bom, que bom. Pessoal, está aberto, né? Como a própria Rebeca falou, né? Tem a Adriana, estamos com a Silvia, a própria Cláudia, né? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, até fica aí também o convite, né, Rebeca, para a gente eventualmente, já na sequência, né, de repente fazer
pequenas gravações, alguns vídeos, alguma coisa também para dar sequência a esse tema. Isso pode ser até um tema mensal, né? A gente poderia, você, outras pessoas também, falando sobre essa questão de honra aos pais, né? Então, eu creio que esse é um embrião aqui, uma semente que a gente lança aqui nessa tarde de sábado. Mas está aberto, tá? Tô vendo a Cláudia aí com o pequeno dela, né, Cláudia? É, Que bênção. eu estou aqui com ele e você estava falando a respeito da honra aos pais e impor limite na criança, a dificuldade que você teve. E é justamente isso que eu estou vivendo aqui em casa, né? Porque o meu filho, ele tem 1 ano e 6 meses e ele já tem vontade própria, ele não quer obedecer. E eu fico, meu marido fala, se você não corrigir hoje, ele vai amanhã te bater, ele não vai te respeitar, então você tem que impor limite, sim. Tem que ser firme, né? A gente não precisa agredir nosso filho, mas tem que ser firme. Não falar e se precisar com a vara. Claro que eu não vou dar a vara no meu filho agora, mas eu preciso sim impor limites nele, porque ele acha que já manda em mim. Uhum. E é essa a dificuldade que eu venho tendo hoje. É, aqui em casa o meu pequeno ele ainda está nessa fase de aprendizado, né? Aí às vezes eu vou e lembro ele quem é a autoridade, né? Ou quem é que manda aqui? Aí a Ana Débora, minha mais velha, fala assim: mamãe, eu já aprendi, a senhora e o papai, agora o Esdrinhas ainda não. Eu acho bem bonitinho que ela já é toda mocinha. Ela fala: Esdrinhas, eu já aprendi, por que que você não aprende a obedecer também? Eu falo, não, minha filha, mas ele vai aprender também, nós vamos orar por ele, assim como a mamãe orou por você. Aí ela fica assim, atenta, né? Porque como ela não lembra, né, da fase de que ela era muito pequenininha, que fazia birra, essas coisas, ela não vai lembrar de tudo, né? Aí eu tenho que lembrar, ela fala, mas você já passou por uma fase assim também, né? E graças a Deus passou, ele também vai passar, né? Então não desistir, né? Estar sempre em oração e diligente mesmo, né, nessa questão da correção, né? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Coração de mãe, principalmente, é mais mole, né? Aqui os meninos até respeitam mais o pai, porque o pai é mais firme ainda que eu, né? E eu sou mais mole, mas mesmo assim eu tenho tentado, lutado com isso, né? Aqui também, o meu marido é mais firme, ele obedece já. Agora tem essa questão de mãe, por ser mole, coração mais amoroso, né? Mas ajuda bastante a sua experiência que você teve. É. Amém. Oi, boa tarde, Rebeca. Boa tarde. Todos. Obrigada aí pela palestra, né? Muito bom ouvir, né? E ver que a gente não está sozinho em algumas coisas, né? Eu, apesar de ser cristã, né? Quando eu fiquei grávida, eu lia muitas coisas, literatura, assim, secular para lidar com filhos, principalmente bebezinho, né? Busquei muita coisa assim, para amamentação, e não percebi o quanto tinha aí essa questão do... Nossa, esqueci o nome agora correto, da pedagogia... Como é que fala? Uma filosofia por trás uma disso, filosofia, né? por trás, onde a gente tem que ser amigo dos nossos filhos logo de início, né? E aí, o que aconteceu? Eu me deparei, né? Estou no momento, né? Onde meu filho estava com 5 anos e estava uma criança rebelde, uma criança que não obedecia, que não honrava. Então, até cheguei a falar, nossa, eu acabei de criar um monstrinho, né? Usei essa expressão para mim mesma, tá? E para o pai dele, eu falei, nós estamos criando um monstrinho, nós precisamos mudar, né, alguma coisa. Então, assim, Deus foi me despertando, né? Foi abrindo os meus olhos nesse sentido, né? E aí, assim, eu não corrigia da forma correta, não usava vara. Claro que, como disse a Cláudia, a gente não vai... não é algo de tratar com violência, né? Não é uma coisa, vou espancar meu filho, não é isso. Mas não existia a correção com a vara. E aí, um dia, lendo a Bíblia mesmo, um versículo que acho que todo mundo já tá careca, né? Assim, já viu, já leu. Mas assim, sabe quando você lê e aquilo
o coração arde até, sabe? Faz E aí sentido, né? virou um versículo aqui de casa. A mãe que não usa vara, o filho a envergonha. E aí aconteceu uma situação de público, assim, de fazer birra e tal. E eu morri de vergonha com aquilo e virei para o meu filho e falei: eu estou com vergonha, eu estou passando vergonha. Você está achando bonito isso que você está fazendo? Aí eu falei para ele: a palavra fala, a mãe que não usa vara, o filho envergonha. Está acontecendo. Falei para ele. Falei: a palavra, olha como ela é viva e eficaz. Ela foi escrita há muitos anos e ela está exatamente falando o que está acontecendo agora. Falei para ele. Aí ele até regalou os olhinhos, assim, parou de fazer birra, sabe? 5 anos só. A gente acha que eles não têm discernimento, que eles não entendem o suficiente, né, das coisas, assim. E aí aquilo eu saí, tá? Quando eu cheguei em casa, eu falei para ele: filho, se eu não te corrigir com a vara, hoje, pelo que você fez, pela vergonha, eu não sei o que você vai virar lá para frente. Eu não sei se você vai estar no caminho do Senhor lá na frente. E por amor a você, e amor à palavra do Senhor, por temor ao Senhor, eu preciso te corrigir. Assim, eu corrigi, irmãos, mas assim, eu fiquei travada da coluna 1 semana. Porque para mim foi um negócio assim muito difícil. Porque eu tive que lidar com uma cosmovisão secular que havia junto de mim. Ou seja, eu não tinha só uma cosmovisão cristã que eu deveria ter, né? Eu não tinha só ali pensamentos bíblicos, porque se de fato eu tivesse realmente educando meu filho ali, lendo a Bíblia, de fato, biblicamente, né? Não fazendo aquilo, a Bíblia não, a Bíblia serve agora, mas acho que para educar agora bebezinho, ainda não, né? Não serve. Não existe isso, né? Então, foi um erro que eu fiz. Ele está hoje com 6 anos. Aí agora dá-lhe eu fazer cursos, né? Eu estou fazendo curso Educando Filhos da Maneira de Deus, da Universidade da Família, tentando buscar formas agora para me ajudar a educar meu filho. Ele melhorou, mas agora é um tempo, digamos que eu perdi um certo tempo. Eu não fiz com que ele aprendesse algumas regras quando pequeno, para agora está sendo fácil, né? Porque o certo quando é pequenininho, você vai ensinar, vai fazer, ele vai ser treinado a obedecer. E eu não fiz isso. Então, ele está com 6 anos, eu estou numa dificuldade muito grande. Tô indo, né? Com a graça do Senhor. Mas para contar, assim, que realmente a Bíblia, ela não falha, né? Ela não é para ser deixada, para ser largada, ou ela não serve só né, em algumas circunstâncias, ela serve em todas, né? Assim, e também aí na questão da educação, porque se a gente quer ser amigo deles, porque o que a filosofia secular fala? Que a gente tem que ser amigo dos nossos filhos. Nós estamos iguais ao mundo. O mundo também quer isso, né? E aí, quando o filho é frustrado, ele mata o pai, né? Aconteceu aí recentemente, né? Os pais falaram não para o filho de 40 anos e o filho matou os pais. Então, isso é claro aí, né? Que o filho tem que ter respeito, tem que temer ao Senhor. É bíblico, né? Eu não fugi se a gente está com a Bíblia e educá-los com base bíblica, eu acho que e filtrar muito o que o mundo fala, né? Filtrar muito, muito mesmo, porque terá outras palestras, não da Rebeca, mas de uma psicóloga X, da Y, Z, e que vai falar da questão de que não pode usar a vara, por exemplo, que tem muito, né? Que os pais não podem corrigir os filhos, porque isso vai trazer trauma. E, enfim, acho que a gente tem que orar, né? Porque eu acho que isso é uma questão que a Bíblia também mostra quantas mães não se ajoelharam e oraram e estiveram aos pés do Senhor pelos seus filhos. Acho que é isso. Obrigada, viu? Silvia. Imagina, obrigado também. A Silvia é Garcia também, né? Eu também sou Garcia, né, Silvia? Eu vejo isso na minha história também. Eu aprendi isso na faculdade. Eu aprendi que você não podia bater numa criança.
na faculdade eu aprendi isso. E eu tinha uma grande trava dentro de mim nesse sentido de educar com a necessidade da correção física, se fosse preciso, né? Apesar de ter lido esses versículos todos desde a minha infância, né? De ouvir isso desde que eu estava dentro da barriga da minha mãe, né? Digamos assim. Graças ao Senhor, eu sempre fui uma filha obediente. Lá de casa de nós três, eu fui a que menos apanhei, dizendo à minha mãe que eu precisei de uma surra na minha vida. Era pequenininha, que eu nem me lembro disso. Aí, desse dia para frente, eu não precisei mais, graças a Deus. Mas, assim, eu tinha essa trava dentro de mim também. Eu pensava assim, eu vou poder ou não usar a vara, né? O que, de fato, é correto, né? E até eu lembro muito, muito bem que duas coisas foram importantes na correção dessa cosmovisão minha, né? De uma cosmovisão mais secularizada para uma cosmovisão de fato bíblica. Uma foi o estudo com o grupo de discipulado, né? O material muito bom que a gente tinha no módulo de filhos, né? Pais e filhos. Foi excelente esse material. E segundo, foi uma das visitas da doutora Inês aqui, né? Quando eu conheci a doutora Inês, ela veio aqui e ela veio falar justamente sobre num evento de educação cristã, e depois desse evento tivemos um evento de cosmovisão cristã também, e eu perguntei isso para ela, como psicóloga, né, qual é a sua orientação, né? Aí ela falou assim, a orientação primeira é a Bíblia, né, não é a psicologia, né? E ela falou assim, o importante é você pode ter uma relação amigável, obviamente, com seu filho, óbvio, mas deve haver a lembrança da hierarquia, da autoridade, né? E você tem que sempre manter o vínculo aceso, né? Então, por mais que você tenha que corrigir, e a criança às vezes fica até com raiva ali naquela hora, mas você lembre que o vínculo existe, né? E que você está fazendo isso por amor, e você a acolhe, você mantenha esse vínculo afetivo com ela, né? Então, foi algo que ela falou comigo que foi maravilhoso, e assim, hoje eu vejo isso, que de fato a gente cresce, né, dentro de uma cosmovisão mundana, isso de fato é o que acontece. Às vezes até dentro da igreja a gente tem mais cosmovisão antibíblica do que bíblica em muitos aspectos, né? E a gente precisa ser redirecionado pelo Senhor, pela palavra, né? E isso não é fácil, né? A gente lutar até mesmo dentro dos nossos ambientes cristãos, não é fácil, mas nós precisamos tomar esse partido, né? Porque é pelo Senhor, é por quem Ele tem nos dado a honra de poder cuidar, né? É isso que nós precisamos fazer. Tá sem o áudio, Everson. Tem que ligar isso. Esse tema é tão assim empolgante, é tão desafiador, né? Tão bíblico, né? Que a gente ficaria mais 2 horas falando, e essa é a proposta, tá? Por isso que eu falei, nós vamos falar sobre isso, a gente precisa falar mais sobre isso, precisa reproduzir esses conteúdos, né? Que às vezes, como a própria Rebeca falou, a Silvia compartilhou dificuldades, eu também tive dificuldades, tenho outros níveis agora, porque as minhas filhas, a menor vai fazer 12 anos agora, a maior já é casada, tem uma de 18, então assim, mas tive também essas dificuldades junto com a esposa, a gente na igreja, no aconselhamento, na educação, na escola, em outros ambientes como advogado, então isso tudo é tão relevante que eu quero fazer uma proposta aqui para a gente voltar a discutir isso e ser mais sistemático, né, nessa nossa atuação, colocando apontamentos práticos ali no nosso grupo, tá? Contando com a Rebeca, com a experiência de todos vocês aqui, porque eu creio que cada um pode contribuir. A gente está com o tempo aqui já estourado, né? Eu também tenho um compromisso às 4, vou chegar lá umas 4h30, porque o meu é diferente da Rebeca, não é só atravessar a rua, eu tenho que chegar lá em 20, 25 minutos de carro ainda, mas eu quero agradecer, assim, primeiro a Rebeca, porque gentilmente, mesmo com esse compromisso agora às 4 horas, né? Ela esteve conosco aqui, sempre está à disposição, agradecer a Cláudia, sempre está nos assessorando, trabalhando, né, pela Andapef, a Silvia, a Adriana, todos vocês. Agradecer de coração, porque essa é uma pauta, né, da Andapef. A doutora Inês não pôde estar conosco aqui, ela está, inclusive, num
seminário, né? Ela é assessora especial do ministro, ela está num seminário aqui em Florianópolis, pertinho de mim, aqui em Santa Catarina, 5, 6 e 7 e 8. Então, ela vai estar aqui até amanhã, no domingo, volta na segunda-feira para Brasília, direto, nem vai para São Paulo. Então, ela queria muito, tá? Porque é um tema apaixonante, como a Rebeca falou, e ela teria muita experiência para compartilhar, mas não vai faltar também outras oportunidades. Tá bom, pessoal? Antes de terminar, eu queria pedir para a Rebeca fazer uma oração, né? Ela que nos abençoa aqui, de maneira rápida, mas tão pontual, né? Com tanta experiência da vida, e sendo uma mãe ainda jovem, mas com experiências, e Deus tem dado a ela, assim, como profissional. Então, Rebeca, mais uma vez, obrigado, como representante da ANDAPEF aqui também, queria que você nos abençoasse, orasse aqui, concluindo esse momento, tá bom? Ok, vamos orar. Ó Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor se importa conosco, mesmo na nossa pequenez, ó Pai, o Senhor tem sempre nos guiado, tem nos direcionado, o Senhor se revela a nós através da sua Escritura, o Senhor não nos deixou órfãos, não nos deixou sós. Assim como o Senhor é nosso Pai, que o Senhor é um exemplo, é um referencial para nós, que nós possamos também sermos bons pais aos nossos filhos, na perspectiva contando, Pai. Que esse tema de honra aos pais, ó Pai, ele parta de nós, que nós possamos ser filhos que honrem seus pais. Aleluia. Já pedimos pelas vezes que não fizemos isso como filhos. Sim, Senhor. E pedimos perdão também pelas vezes que não lutamos por isso como pais. Que nós possamos, Pai, de fato, sermos diligentes nesse tema. Amém. Em nome de Jesus, nos levanta nessa dimensão. Meu Deus, que nós possamos, ó Pai, de fato, sermos verdadeiros cristãos em todos os aspectos, que o nosso dia a dia mostra, como a carta ali aos Efésios, o apóstolo Paulo traz exemplos diários de como nós podemos ser verdadeiros, pessoas cheias do Espírito Santo, que nós possamos fazer essa diferença onde estivermos, Pai, e o mundo veja, e glorifique o Teu nome por isso. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, que a ANDAPEF continue sendo este ponto a brilhar juntamente, ó Pai, com tantas esferas de igrejas, da sociedade, que ela tem tido essa oportunidade, que nós possamos, ó Pai, não nos acovardar, que nós possamos ser com a intrepidez do Teu Espírito para levar isso adiante. É isso que nós pedimos e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Amém, pessoal. Amém. Obrigado, Rebeca. Ótima reunião. Claro. Fala, Silvia. Não, na verdade é um convite até que eu ia fazer. Dia 21 de maio nós vamos ter na igreja, até a Inês, ela foi minha professora, ela já falou várias vezes no nosso encontro, mas quem vai falar é a Cristiane, que era diretora do Centro Renovo de Educação. Acho que você deve conhecer, Everson, a Cristiane. E ela vai falar no tema lá que vai ser Desconectados do Mundo e Conectados com Deus, que é para professores, pais do departamento infantil. Eu vou colocar lá no nosso grupo, Everson. Isso, aí, se você faz favor, puder nossa, ótimo. Se você puder estender para a Rebeca, que eu não sei se a Rebeca está lá. Eu estou no grupo. Tá no grupo. Ah, então tá. Eu vou colocar lá, porque quem não puder ir, no próprio Eventbrite, vai ter lá o link do encontro. Tá bom? Perfeito. Obrigada. Tá, perfeito, ótimo. Acho que esses movimentos, Silvia, essas capacitações, palestras, tudo isso a gente tem que compartilhar, isso faz parte do mesmo conjunto, como a Rebeca começou falando aqui, você não tinha chegado, ou acho que já tinha também, nós estamos numa batalha, né? Isso Efésios 6 fala sobre as armas espirituais, não é de fato, como o pastor Hernandes fala, não é uma coluna de férias. Então vamos nos municiar, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe, e especialmente parabéns a todas vocês, mães, né? Que Deus abençoe, que Deus dê graça junto aos seus esposos na educação dos filhos, netos, bisnetos. É uma dádiva gerar uma criança, né? E a gente, como homem,
participa disso, né, de forma direta, no geral, os filhos, né, vamos dizer assim, mas vocês têm essa virtude, essa bênção dada por Deus. Então, parabéns, usufruam, desfrutem desse dia, sabe, sejam abençoadas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe, Tchau. queridos. Amém. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Obrigada, Rebeca. Obrigada Obrigada a a todos. vocês. Até mais. Tchau. Tchau.